Gente, hoje o nosso tema sobre os super-heróis. Me digam, quem são os heróis de vocês? Porque todo mundo tem seu herói, né? Pra mim, gente, quem são os meus heróis? Eu vou começar com uma história, com a minha história. A minha história é assim. Meu primeiro herói, na verdade, é a minha heroína, né? A minha heroína foi a minha mãe. Por que a minha heroína foi a minha mãe? A minha heroína, ela cuidou de 3 filhos, ela, numa época, há 40 anos atrás, ela teve os filhos para ela, em uma época onde as mãe divorciada era uma coisa muito difícil. Ela foi uma mãe divorciada e ela sustentou isso, conseguiu manter isso. Ela é a minha primeira heroína, sempre. Mesmo quando eu era mais jovem, eu não conseguia entender tudo isso. Hoje eu percebo que ela é a minha maior heroína da vida. Depois disso eu tenho os meus avós como heróis para mim, porque foram pessoas que nos acolheram, acolheu a mim, acolheu os meus irmãos e acolheu a minha mãe dentro da casa deles. Quer dizer, a minha avó como uma mulher muito forte, e eu acredito que eu, a Rafaela, a minha irmã, nós temos essa força feminina em virtude de como nós fomos criados, porque as mulheres da minha família, eu sempre falo isso, as mulheres da minha família são mulheres muito fortes na perseverança, muito fortes nos conceitos, muito fortes no que elas realmente querem, elas vão atrás. Isso sou eu, é minha mãe, é a Rafaela, mas eu também tenho as minhas primas, então nós fomos criadas por uma mulher muito forte, que era minha avó, que era uma referência muito grande e é uma referência até hoje, para mim, muito forte. E o meu avô, que também dentro disso entrou como um pai pra gente, que nos acolheu e nos fez entender como era a vida, nos mostrou muita coisa, então ele é o meu segundo herói, né, o meu terceiro herói ali na minha família. E depois a minha mãe se casou de novo, eu tenho um padrasto que é um maravilhoso, ele é uma pessoa, uma criatura de Deus maravilhosa, que nos acolheu também e foi o nosso pai, e ele é o avô dos meus filhos. Os meus filhos nem conhecem um outro avô, que foi o meu pai, eles não conhecem porque ele foi realmente um pai muito. Ele é um avô presente, ele foi um pai presente, ele foi uma criatura. Quando a minha mãe se casou com ele, já foi depois de algum tempo, assim, que como eu me casei muito jovem, então eu tive uma experiência com ele de pai pouca, mas depois ele permaneceu comigo, foi ele quem é o avô dos meus filhos, então ele é uma pessoa muito forte no quesito pai pra mim, ele é um pai pra mim. E aí os heróis vão mudando, né? E hoje, de verdade, o meu herói é o meu marido. Ele é um herói pra mim também. Por quê? É um pai de família, com todos os defeitos que um pai de família tem. Porque um super-herói, ele não tem que ser uma pessoa perfeita. Se você olhar bem as histórias dos super-heróis, eles não têm que ser perfeitos. Mas eles têm que ser uma pessoa justa. E ele é. Ele cuida da gente, ele cuida da família, ele cuida do que ele precisa, ele nem sempre é a pessoa mais... ele não é um deus. Ele é um super-herói para nós. Aqui dentro da nossa casa ele é. Então ele cumpre o papel dele de pai, ele cumpre o papel dele de ser junto com a gente. Então para nós ele é um super-herói. Para mim, o super-herói não é aquele que a gente vai buscar lá longe, né? Não, o super-herói tá com a gente. O super-herói é aquele que vai te dar o suporte quando você precisa. O super-herói é aquela pessoa que quando você fala com ele, mesmo que ele não te entenda, ele vai tentar te ajudar. Isso é um super-herói.
Porque os super-heróis de quadrinho é tudo muito fantasioso, né? É tudo muito lindo. O cara vai lá, mata todo mundo. Mas e aquele super-herói que tem que matar um leão todo dia para trazer a comida para dentro de casa? E aquele super-herói que ele tem que sair todo dia para trabalhar, ganhar o seu sustento, né? Numa época como nós estamos hoje, dificílima, que tá difícil até de você sair de dentro de casa para você fazer alguma coisa, porque é muito, todo mundo tem medo de sair, todo mundo tem medo de fazer alguma coisa. E aí? E esse super-herói? Como que é? Não é difícil? Ele é um super-herói. Então, ele sendo o meu super-herói, eu tenho que assimilar que ele é o meu super-herói, porque como eu tenho defeito, ele também tem. Então, somos uma família. Quer mais super-heróis do que viver em família? Todo mundo se ajudando, todo mundo se querendo bem? E os super-heróis também têm família, não tem? Tem lá a Liga da Justiça? É a mesma coisa. E nós somos super-heróis uns dos outros. A partir do momento que a gente consegue ter uma visão de quem é o outro. O outro nunca vai ser perfeito. Mas ele, se você adotar ele como seu super-herói, se ele tiver boas referências, se você tiver boas referências dessa pessoa, ele vai sim ser um super-herói para você. Qual que é o seu super-homem? O meu super-homem está dentro da minha casa. Cuida da minha família. Ele é o meu super-homem. E eu espero ser a super-mulher dele. Né? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem todo mundo tem os seus dias ruins e os seus dias bons. E no final, o que vai restar é só a sua família. É o apoio mútuo. A gente está aqui hoje, eu tô com um exemplo enorme aqui dentro da minha casa. Não tô? A gente não está se ajudando? A gente precisa se ajudar agora. Porque se você não se ajudar agora, então que super-herói você está sendo? Os pais geralmente são os espelhos das famílias, né? Um dia o meu filho falou assim pra mim: mãe, você me fez acreditar que existe casamento perfeito. Quando ele se casou. Quando ele se casou não, né? Agora, esses tempos atrás, ele me falou isso. Ele falou assim: mãe, você me fez acreditar que existe casamento perfeito. E não existe. E talvez eu tenha realmente errado nesse quesito casamento perfeito. O que eu quis? Eu nunca quis mostrar pra eles que a gente tem problemas no casamento. Não, os problemas são meus. Eu falei: meu filho, os problemas são meus e do seu pai, não são seus. Então por que você tem que saber? Aí ele me falou assim: por quê? Porque eu me casei achando que ia ser perfeito. Eu quis tanto que as coisas fossem tão certinhas pra eles, assim, do que, né? Nossa, o casamento, eu cuido do seu pai cuida de mim, a gente cuida de vocês, tudo tão redondinho, que quando ele casou ele falou assim: mãe, nada é perfeito. Eu falei assim: nossa, filho, eu nunca te falei, né, que nada é perfeito. Mas é. Gente, é difícil, eu falo sempre isso, ser casado é muito difícil, mas não é impossível. É você não buscar longe o seu super-herói, é você não buscar coisas que você não vai ter como absorver, né? Isso é difícil. Aí, hoje é a hora que eu tava pesquisando sobre os super-heróis, né, porque eu tô pesquisando isso já faz alguns dias, depois essa semana foi muito atribulada, gente, foi muito complicado. Aí eu fui olhar e eu lembrei de um filme muito interessante. Vocês já viram Para Sempre Alice? Alguém tá aí, já viu Para Sempre Alice? O filme Para Sempre Alice ganhou vários Oscars, né? Eu até coloquei aqui pra vocês, pra me falar pra vocês quais os Oscars que ela ganhou. A atriz é a Julianne Moore. Vocês já assistiram Para Sempre Alice? É um filme de drama que ela tem Alzheimer. Ela tem Alzheimer aos 50 anos. Um dado muito interessante, gente, que as pessoas que são muito inteligentes, elas tem uma tendência, tem um estudo sobre isso que fala que a pessoa tem uma tendência a ter, pode ser que ela desenvolva o Alzheimer.
e a história dela. Ela tem 50 anos e ela desenvolve o Alzheimer com 50 anos. E eles são uma família muito complicadinha, assim, porque ela tem uma filha que ela é bem... ela é bem livre, assim, ela é bem descolada, vamos usar a palavra descolada, né? E meio rebelde, e ela fala com a mãe dela, assim... Mas o que acontece? Ela tem essa filha, e faz tempo que eu assisti esse filme, eu não lembro muito bem quantos filhos ela tem. Se ela tem dois filhos, uma coisa assim. Acho que ela tem 2 filhos, um casado, e tem essa menina. E ela começa a desenvolver o Alzheimer. O que acontece? Eu vou contar um pedacinho do filme pra vocês. Quando ela sabe que ela vai ter Alzheimer, ela sabe tudo que vai acontecer. Né? Porque ela é uma pesquisadora, ela é uma professora, ela é uma pesquisadora numa universidade, é uma professora que tem um excelente currículo, ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela é uma pessoa ela é maravilhosa. Tá. Tem um dia que ela tá correndo na universidade e ela perde a noção de onde ela tá. Ela não sabe onde ela tá. Aí ela vai ao médico. Chega no médico, o médico faz alguns testes e tal, e ele fala pra ela, você tá desenvolvendo o Alzheimer. Se alguém teve já alguém com Alzheimer na família, eu já tive, sabe como é muito triste, né? A pessoa acaba entrando num estado que ela não consegue nem mastigar. Ela esquece como que ela mastiga, como que ela come. E ela começa a pesquisar e ela sabe que ela vai chegar nessa situação. Ainda mais sendo nova, jovem, né? Com 50 anos. Jovenzíssima, gente, pra falar a verdade. Praticamente uma adolescente. Aí ela desenvolve o Alzheimer. O que acontece? Ela grava um vídeo e ela fala assim que ela vai... ela grava um vídeo pra ela assim, ó. Você é fulana, você está com essa doença... Quando você chegar nesse estágio, que você estiver vendo esse vídeo, você vai em tal gaveta, vai ter um remédio e você vai tomar para você morrer. Bom, não vou contar o que acontece. É uma cena bem dramática, bem terrível. Assistam o filme, vale muito a pena. Para sempre, Alice. Onde eu quero chegar nessa história toda? Que ela tem um marido, ela tem 2 filhos, 3 filhos, não lembro. Olha o Alzheimer chegando em mim. Mas quem é o herói dela? A filha, que é a mais desmioladinha da cabeça, a que dava mais trabalho, foi a única heroína que suportou ficar junto com a mãe nesse estágio da doença. O marido dela foi embora, não suportou ver a esposa daquele jeito, os outros filhos, o outro filho, que eu não me lembro se é 1 ou 2, não suportaram ficar com ela, porque dá trabalho. Uma pessoa com Alzheimer é muito triste, é muito desgastante a pessoa saber como que ela tá, ver a pessoa devagarzinho se deteriorando, se acabando. E quem ficou com ela foi a filha. A heroína foi a filha. A única filha a filha que dava mais trabalho, a filha que ninguém falava, sabe, ela não sabia muito bem o que era o destino dela, o que ninguém queria fazer, sabe, não sabia nada. Foi ela quem ficou com a mãe até o final. É uma heroína ou não é? O que eu vejo muito hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas as pessoas buscam heróis, muitos heróis, na internet. Esse trabalho que a gente faz aqui, que eu faço falando com vocês na quarta-feira, ou então fazendo alguns outros vídeos, falando sobre alguns temas, falando sobre coisas que eu acredito, eu vejo como verdade, como eu tô falando aqui agora, sobre os nossos heróis de verdade, os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente, que são pessoas que são os nossos heróis de verdade, que são as nossas pessoas que a gente tem contato, que a gente sabe quem são, que eu conheço. Mas as pessoas, às vezes, buscam heróis aonde não tem. Porque a heroína, a fulana, sei lá,
uma influencer ou um artista ou alguma pessoa que a gente não conhece, você fica buscando referência naquela pessoa. Você fica buscando que ela seja a salvação da sua vida, que o perfume que ela usa, que a roupa que ela usa, que o batom que ela usa, que eu tenho que usar aquilo porque ela é... Não existe, gente. A gente não pode buscar esse tipo de referência, porque às vezes a gente começa a se iludir tanto com a pessoa, tanto, a gente entra num ciclo vicioso, tanto de querer ser a pessoa, que a gente está buscando os heróis no lugar errado. E acho que a gente hoje busca muito herói falso, muita coisa falsa, e a gente precisa prestar atenção nas coisas. Às vezes a gente não olha para o lado, para o nosso lado e vê aonde as pessoas realmente estão se dedicando para nós. Porque vamos colocar hoje em dia os adolescentes, né? Que os adolescentes buscam muito mais referência de outras pessoas. Às vezes os pais desse adolescente, às vezes a mãe, né, o pai, trabalha tanto para esse adolescente ter alguma coisa. E ao invés desse adolescente, ou mesmo esse adulto, ou essa esposa, ou esse marido, sabe? Busca tanto referência fora que não vê o que a família, o que as coisas que acontecem ali. O tanto que a pessoa se sacrificou para que o outro tivesse aquilo. Né? O programa de culinária lá da TV, porque a pessoa faz uma comida assim, aí a esposa que talvez não saiba fazer aquela comida, mas ele quer aquela comida lá da TV, então ele busca, o marido às vezes busca lá naquela pessoa que está lá longe, que só se dedicou para aquilo ali, que fez aquele programa de TV, que ficou ali, que quem pensa que gravar um programa de TV é tão lindo quanto aparece lá, tá muito enganado, viu? É muito trabalho para sair um pratinho de comida daquele ali bonitinho do jeito que sai. Não é de uma hora para outra assim não. Sabe, é muito difícil e às vezes uma mãe de família trabalhou fora o dia inteiro, tem os filhos dentro de casa, olha que heroína, ela trabalhou fora o dia todo, ela tem os filhos para cuidar dentro de casa, ela chegou, sabe, do trabalho ali à tarde e foi fazer as coisas, ainda fez a janta, aí o marido, não tô falando que são todos, não tô generalizando, tá? Mas aí o marido chegou, olhou lá uma carne de panela ou um arroz, dependendo da situação da pessoa, um arroz, feijão e uma salada, dependendo da situação da pessoa, nem isso, né, é o que tem para hoje. E aí, mas a fulana lá fez tal coisa, busca o herói na outra casa, ou então a esposa que está dentro de casa, ou então tá lá, mas o marido da fulana fez isso para ela, e quanto que o seu marido está se sacrificando para fazer para você? Sabe, as situações são tantas, gente. A gente precisa aprender a dar valor nos heróis que a gente tem dentro de casa. Os filhos, às vezes, cobram tanto dos pais, né? Mas o pai e a mãe do fulano dá tal coisa, ou faz tal coisa. Será que você já prestou bastante atenção no quanto sacrifício seu pai faz para te dar alguma coisa? Sabe? Para te dar você conseguir estudar, para você conseguir comer, para você conseguir fazer tudo? Você já pensou, já parou para pensar nisso? O quanto é difícil para os pais hoje em dia manterem os filhos em uma escola, que seja uma escola pública. O quanto ele tem que gastar para ter um filho numa escola? É sapato, é roupa, é comida, é livro, é caderno, é tudo. E os pais com os filhos. Não busque lá nos filhos dos outros uma referência para o que você traz para dentro da sua casa. Mas os meus filhos, os seus filhos... Olha só, você está comparando o seu filho com o filho do fulano, mas às vezes o seu filho precisa de que você mude. Você está sendo um super-herói para o seu filho? Ou toda vez que tem algum probleminha dentro da sua casa, você descarrega em cima dele também? Mostra que você... Lógico, problemas todo mundo tem. Todo mundo tem problema, gente. Problema, ninguém tá livre de problema. Eu sempre falo isso, mas você tem que entender como que você vai lidar com o problema. E se os seus filhos, às vezes, dentro da casa de vocês, às vezes eles estão passando por algumas situações, eu acho que a gente também tem que se analisar.
Analise como você está cuidando do seu filho. O quanto você grita, o quanto você cobra, o como você fala com seu filho. Porque às vezes a forma como você fala também não está correta. Então você está buscando um filho diferente do que você está apresentando. Será que você está apresentando o caminho direito para o seu filho também? Para que ele trilhe? Porque se você continuar gritando com ele, ele vai gritar com você mais tarde. É isso que você quer? Que ele grite com você mais tarde? Porque se você grita com ele, você abre o espaço para que ele grite com você mais tarde. Foi assim que você educou. Se você não consegue focar para o seu filho, faça isso agora, falando com ele, olhando, faça isso agora. Agora não é hora para isso. Você está dando as diretrizes certas? Quantos super-heróis nós temos, né? Super-heróis ao nosso redor aqui são muitos. Basta você procurar o seu, o certo, o qual você realmente quer seguir, o qual caminho você quer seguir, o qual super-herói você quer seguir. É sempre muito contraditório, né? Eu espero que a gente consiga ver os super-heróis de verdade na nossa vida, para que a gente entenda como que a vida é mais complicada e mais complexa do que a TV apresenta, do que as pessoas apresentam, do que a aparência que os outros nos mostram é real. Quanto real é. Às vezes a gente pensa que as famílias são sempre tão perfeitas e busca nelas, nas famílias dos outros, os heróis que nós queremos, e nós não podemos fazer isso, gente. Os heróis são nossos o tempo todo. Os heróis estão aqui o tempo todo. Se for muito fácil buscar um herói tão longe, então a gente viveria só de TV e de ilusionismo, né? Da vida, do quanto é vivida. Não é verdade? Eu espero que a gente consiga identificar os nossos super-heróis por aí, que eles estão sempre muito perto da gente. E quando eu perguntei essa semana lá no Stories quem é o seu super-herói, muita gente respondeu pra mim assim: o meu super-herói é Jesus, meu super-herói é Deus. E eu achei a coisa mais linda. De verdade, gente, eu achei a coisa mais linda, porque se você se reveste de fé, se você se reveste do Deus que está em você, independente da sua religião ou do que você porque religião é como eu vejo religião. Religião você nasce com ela, né, geralmente. Ou ao longo do caminho algumas pessoas mudam a religião. Mas o Deus é um só. Seja ele como você chame, né? Jesus, Jeová, Deus, tantas religiões por aí, budismo, tantas religiões. Tem certo ou errada? Não. Tem o Deus que você segue. Você tem que seguir um Deus, você tem que seguir uma fé, você tem que ter crença que as energias boas elas estão aí. Então o Deus que está em mim tem que fazer o bem pro Deus que está em você. Tem que ser uma coisa mútua, uma vida preenchida de fé, de acreditar. Você tem que acreditar na vida, você tem que acreditar nas coisas boas. Que é isso que faz com que você consiga sobreviver a todas as situações. E é isso com que faz que você, fazendo bem para o outro, você seja um super-herói para o outro. Os super-heróis da nossa vida, eles estão sempre do nosso lado. E é isso que vai importar, gente. É isso que a gente quer pra gente. É isso que a gente precisa pra gente. Cada dia mais eu tenho certeza disso. E é isso. Esse era o recado de hoje. Eu acho que a família, não importa o jeito que ela é. O que importa é que a família você tenha. Às vezes a família é uma família de neto e de uma avó e de um neto. Né? A gente não sabe as coisas que acontecem. Mas se a família está unida, se as coisas estão acontecendo para o bem, então é uma família feliz. É um pelo outro. E isso é importante, né?
Gente, vou encerrar essa live. Beijão. Até semana que vem, se Deus quiser. Manda tema pra mim das lives, tá bom? Beijo. Até.